Olá, eu sou a Paty Barcelos Luz e esse canal aqui é o Enquanto Te Espero. Tudo bem com você? Eu espero que sim. No vídeo anterior, eu comecei a contar a minha história de como eu cheguei até aqui esperando. Se você não viu, clica no card aqui que está aparecendo aqui no vídeo, ou então aqui na descrição do vídeo, que você vai para lá para o primeiro vídeo para saber como tudo começou e depois você volta para cá para assistir esse vídeo, ok? Bom, continuando a história, fui fazer a minha segunda ultrassonografia. Eu lembro que naquele dia meu esposo não poderia ir comigo e aí eu chamei a minha mãe. Falei, mãe, vai comigo porque eu quero alguém ali do meu lado. Então marquei com a minha mãe para ela ir junto comigo. Eu lembro que no dia ela tinha um compromisso com uma advogada e aí ela ia chegar um pouco tarde lá no local onde eu iria fazer essa ultrassonografia. Gente, coração de mãe, não se engane, eu digo meu, tá? Porque eu lembro que uma semana depois eu deveria fazer essa ultrassonografia, só que eu pedi para fazer um pouco antes, eu já estava ali entre a 12ª semana e a 13ª, e eu falei, não, vou fazer essa ultrassonografia o quanto antes, eu quero saber se tá tudo bem, quero saber se dá para ver o sexo, quero saber se tá tudo ok com os bebês. E aí a minha mãe falou que ia se atrasar um pouco, eu fiquei até lá no consultório esperando ela, e como era por ordem de chegada, né, deu o tempo certinho da minha mãe chegar ali. E eu falo pra você que Deus faz tudo no tempo certo, da forma certa. Mas um pouco mais pra frente eu vou te explicar melhor o porquê dessa afirmação que eu estou fazendo aqui pra você. Então entramos na sala do médico, toda animada, minha barriga já aparecia, né? Eu já tinha ali uma barriguinha, porque eram 2 bebês, né? E aí chegando lá, o médico tá lá fazendo a ultrassonografia, no silêncio. Quando ele mostrou a imagem dos 2 bebezinhos, um do lado do outro, eu falei, olha ali, mãe, que gracinha. Ele, calma que eu tô vendo aqui outra coisa. E aí eu já fiquei no suspense, que eu vou falar pra você que eu gelei. E aí ele falou, tem um 3º bebê. Eu não sabia onde, assim, o que pensar. Eu não sabia. Minha mãe ficou meio assim, eu falei assim, 3º bebê? São 3 bebês? Ele, sim, são 3 bebês. E aí eu fiquei meio assim, fiquei em silêncio. Ele falou, só que eu não estou ouvindo batimento cardíaco de nenhum deles. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, doutor, coloca no último volume, o senhor tá brincando? Ele, minha filha, não ia brincar com isso. Ele era até um pouco grosso, tá? Ele falou, minha filha, não vou brincar com isso. Ele botou no último volume e, infelizmente, nenhum dos 3 bebês tinha batimento cardíaco. Gente, eu lembro que naquele momento o meu chão se abriu. Se não fosse a minha mãe ali comigo, eu não sei o que seria de mim na hora de sair daquele consultório. Eu lembro que naquele dia, eu não sabia que a minha médica atendia naquele lugar. E quando ele viu o que estava acontecendo, o médico da ultrassonografia, ele falou para mim, olha, sua médica está de plantão hoje aqui. Gente, mais uma vez eu digo para você, Deus faz tudo no tempo certo e do jeito dele. E aí eu peguei e saí daquela sala em prantos, soluçando de tanto chorar. Fui para a sala de espera. E aí quando imprimiram a ultrassonografia, ela me chamou na sala dela, me abraçou, falou, olha, vamos ver o que a gente pode fazer. Era numa quarta-feira e ela falou pra mim, olha, você vai hoje pro hospital, você vai se internar. E aí amanhã, quinta-feira, eles vão fazer uma curetagem em você. Já seria a minha segunda curetagem, porque na primeira gestação eu também fiz uma curetagem, porque o feto já era um pouquinho grande. E aí eu peguei, saí dali sem chão, vim para casa chorando. A minha mãe, ela não sabia o que falar. Eu lembro que a minha mãe ficava só no silêncio, me abraçando, chorou também um pouco comigo, mas a minha mãe foi o meu porto seguro. A família é extremamente necessária nesse momento. Se você não tem família, mas tem amigos, que os seus amigos possam te apoiar no momento assim. É extremamente necessário um apoio. E aí eu lembro que vim para casa, meu esposo tentando ligar para mim direto, e aí eu cheguei em casa, eu conversei com ele no ônibus mais ou menos, mas eu tava chorando muito.
E aí quando eu cheguei em casa, eu desabei. Desabei naquela sala, chorei muito, muito, muito. Ele também chorou. E aí a gente fez uma oração pedindo para que Deus revertesse essa situação, porque Deus, ele é o Senhor de tudo, ele é o Senhor da vida, é ele que dá a vida, é ele que tira a vida, né? Mesmo que aconteça aí algo extremamente absurdo, como assassinatos, é ele que permite que essa vida seja tirada. É tudo permissão dele. E aí eu lembro que a gente orou pedindo a Deus para ressuscitar os bebês, para que aquilo ali fosse somente um susto. E aí meu sogro nos levou até o hospital naquela noite para eu poder me internar. Mas chegando lá eu falei que eu gostaria muito de fazer uma segunda ultrassonografia para ver, né, se era isso mesmo que estava acontecendo, porque eu não conseguia acreditar. Eu não conseguia acreditar. E aí eu voltei para casa na quinta-feira pela manhã, eu voltei no hospital para fazer ultrassonografia e infelizmente, né, foi constatado que eram realmente 3 bebês e nenhum dos 3 estavam com vida. Não tinha como. Eles estavam dentro do mesmo saco gestacional e eu não sei se você sabe um pouco sobre isso, mas quando eles estão no mesmo saco gestacional, né, ou eles vão nascer todos grudados, ou então um vai roubar o alimento do outro e alguém ali vai morrer, não vai sobreviver. Ou então acontece o que aconteceu comigo, né? Todos eles vão acabar morrendo. E infelizmente foi para mim ali um choque. A minha mãe nesses dias estava comigo. Mais uma vez, meu esposo também ficou o tempo inteiro comigo. E aí eu me internei naquele dia porque eu teria que expelir os bebês. E eu lembro que eu comecei a orar nesse dia e falei, Deus, eu já estou passando por uma situação tão horrorosa, então por favor não permita que eu sangre e veja os bebês saindo, não permita, por favor, em nome de Jesus. Eu lembro que eu orei muito pedindo isso, orei muito. E aí veio uma enfermeira, né, a pedido da médica, me colocou um medicamento para que eu pudesse, para que a minha bolsa estourasse, para que eu pudesse expelir os bebês. Mas é por isso que eu falo que é importante a gente tratar o psicológico, porque o meu psicológico estava tão assim traumatizado pela primeira, pela segunda vez da perda, né, as perdas que eu havia tido antes, que eu comecei a pedir a Deus para que eu não tivesse nenhum sangramento. E foi o que aconteceu. Elas colocaram um medicamento, eu me lembro até hoje, meio-dia, e aí eu tinha 12 horas para que aquele medicamento fizesse efeito, para que minha bolsa estourasse, para que eu pudesse expelir os bebês e não passasse pela curetagem. Seria algo um pouco mais natural, né? E aí eu lembro que passaram-se horas e horas e horas, e aí infelizmente nada acontecia. Eu me lembro que eu não sentia dor, eu não tinha cólica, eu não tinha nenhum sangramento e não havia nenhum indício que minha bolsa iria estourar. E aí eu comecei a orar, eu falei, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, por favor não me abandona, meu esposo ali comigo, meu pastor dando um super apoio, foi lá visitar a gente no hospital, até levou uma cobertinha dele, da Liliane, pra gente se cobrir, porque tava frio. E a gente não foi muito bem preparado. E aí passou-se aquela quinta-feira inteira. E na sexta-feira de manhã, eu lembrei que a minha médica estaria atendendo naquele hospital na emergência, né? Porque ela é obstetra. E aí eu falei, Fabrício, corre lá, procura a doutora e fala com ela que eu tô aqui ainda. E aí na hora, 7 horas da manhã, ele saiu correndo, foi lá na emergência, lá onde ela atendia, falou com ela falou, não, nós vamos operá-la agora. E aí eu lembro que passou-se os minutinhos, ele voltou no quarto e falou, olha, eles vão vir para preparar você para a operação. Na hora que ele falou isso, a minha bolsa estourou. E aí eu comecei a sangrar um pouco, e aí fui pro banheiro, coloquei um absorvente, fiquei aguardando. Veio um enfermeiro, me preparou e me colocou naquela maca. Até hoje eu não me esqueço, porque quando eu estava no corredor daquela sala de cirurgia, aguardando a sala ser preparada para que eu entrasse ali, eu fiz uma oração. Eu orei e pedi a Deus que eu morresse ali naquela operação, porque eu não estava aguentando de tanta dor.
Meu coração doía tanto, minha mente doía tanto, o meu ser físico doía tanto que eu falei, eu não vou suportar, não vou suportar. E eu orei, falei, Deus, dá uma ziquezira na injeção lá, entendeu? Na anestesia e que eu morra na mesa de operação, porque eu não quero voltar. Eu me sentia com tanta vergonha, eu me sentia tão incapaz, porque parece uma coisa simples, né? Gerar, ser mãe, mas para mim estava sendo tão difícil e nesse momento eu me senti menos mulher, menos esposa. Eu não sei, eu me senti muito pequena. E eu falei, Deus, eu não vou aguentar suportar. Por favor, termina com isso na mesa de operação. Mas aí você vai ver que a minha oração não foi escutada, não foi ouvida por Deus. E por isso eu estou aqui, viva, né? Deus tem os seus projetos e planos. E aí eu voltei para o meu quarto depois da cirurgia. O meu esposo me disse que demorou muito, mas como eu fiquei ali anestesiada, sem nenhum horário, né? Eu não tive a noção do que tinha acontecido. Aí minha sobrinha Fabiana também foi para lá ajudar a gente, né? Ficou comigo um período para ele vir em casa, tomar um banho, descansar um pouco. Ele voltou para o hospital e ficamos lá e eu tive alta no sábado. Eu lembro que no momento em que eu saí do hospital, tô tentando ser forte aqui para não ficar chorando o vídeo inteiro, ok? Então entenda. E eu lembro que no momento em que nós íamos sair do hospital, a gente foi pegando as nossas coisas, né? Aí peguei a coberta que o meu pastor levou pra gente e eu falei pro meu esposo, eu queria sair daqui sim, mas eu queria sair daqui com o bebê no colo. Queria sair com meus filhos bem no colo. É assim que eu gostaria de sair do hospital. Mas infelizmente eu saí dali sem nada, né? E aí vim para casa, falei com o meu pastor que eu precisava de um tempo em casa, que eu ia demorar um pouco a voltar na igreja, porque para mim era muito doloroso, né? Olhar para as pessoas e ver aquela cara de ai, coitadinha. Eu não sofria nem muito pela dor da perda dos bebês. É claro que houve sim um sofrimento, mas essa coisa do coitadinha, ai, Deus vai fazer. Gente, isso dói muito, você não tem noção. Você não tem noção. E depois a gente vai falar até um pouco mais pra frente sobre isso, de como lidar com situações assim que aconteçam com pessoas próximas a você, porque é necessário saber o que falar. Se você não tem o que falar, não fala nada, porque é melhor. E aí eu lembro que eu mandei do hospital mesmo ainda, mandei uma mensagem para os meus amigos falando que eu não queria visita de ninguém, que eu não queria ver ninguém, porque aconteceu isso, expliquei toda a situação, falei que precisava de um tempo. E aí, graças a Deus, ele entendeu a situação, fiquei um tempo em casa durante um período e o retorno foi outra história, né? Que eu vou contar outro dia pra você. Mas eu quero que você saiba que, gente, se Deus permitiu que você ficasse viva depois de passar por uma situação de perda, uma situação de trauma, é porque algo Ele tem para fazer na sua vida. Então, creia, busque nele respostas, porque com certeza, de alguma forma, ele vai responder você. E isso é um assunto que eu vou conversar com você mais pra frente, porque essa história não terminou por aqui. Enquanto isso, a gente espera e vai vivendo, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, tocar ali no sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. E eu espero você no próximo vídeo, ok? Um beijo e fica bem, ok? Fica com Deus. Tchau!